Esse é o Oriente-se. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado pelo Dr. André, oncologista, o Padre Guido, que é prata da casa, e o Evandro, psicólogo também, que sempre está conosco. Mas vamos para um VT já, o povo falando sobre o câncer e a fé. Regularmente, todos os anos, eu faço consulta, prevenção de câncer, sempre estou no consultório. A empresa onde eu trabalho faz exame periódico cada 6 meses por causa da minha idade, né? Então eu estou constantemente monitorando a minha saúde, né? Problema de câncer de próstata, etc, né? Eu acho fundamental, né? Porque você tem que prevenir, né? Não deixar para depois que acontecer você ter que tomar os devidos cuidados. Não tenho nem ideia, porque eu vejo, acompanho um monte de pessoas que estão passando por isso e eu acredito que deve ser muito difícil, entendeu? A gente sofre só de ver as pessoas passando por isso. Eu já passei por essa experiência. Assim, no primeiro momento é desesperador, mas aí você sente que você tem que correr atrás para ver o que pode ser feito, se aquilo é um ponto localizado, que era o meu caso. E como eu corri atrás, então, graças a Deus, fazem 13 anos que eu estou sem problemas. A gente está preparado para tudo, né? Até para isso. É para isso, para tudo a gente está preparado. A gente sabe que hoje a gente está vivo, para morrer abaixo está vivo. Tenho casos na minha família, então a gente tem bem cuidado com isso. Telefonando, se a gente não pode estar junto, a gente está ligando direto, conversando. Então a gente sempre está apoiando em oração, pedindo que ela também ore. Então, assim, o que você puder falar para a pessoa, né, é um estímulo, né? A única que na minha família foi minha mãe, que faleceu já há 50 anos atrás. Naquela época o câncer era fatal. Quando aparecia alguém com câncer na família, sabia que não tinha cura, que você ia perder aquele ente. A gente tem que pedir que nunca aconteça, mas acontecendo, vamos arregaçar as mangas, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Muita força, coragem, além do que a gente tem, aquela que vem de cima, né? Fazer o que é precisar, por mais que seja dor, nunca se deve deixar de agir, né? Muito bem, falando de nunca deixar de agir, Evandro, eu me lembrei de um caso de uma pessoa que, quando a minha esposa estava em tratamento, ela correu do tratamento. Interessante, né? O médico nos contava de uma senhora que, quando ela soube, ela não quis contar para a família, escondeu da família. Quando passou um ano que começaram as dores intensificarem, ela voltou desesperada, falou: doutor, agora eu criei coragem e quero tratar. Ele falou: bom, agora à tarde. Né? Só que essa não foi a única, a gente começou a encontrar várias pessoas. Né? Por que esse mecanismo de defesa é um pouco desastrado? Né? Porque a gente, em vez de procurar os meios, a gente quer correr. Correr dele. Nem sempre, Lércio, isso é uma coisa delicada, sabe? Nem sempre é um mecanismo de defesa no sentido de se afastar do problema, mas às vezes também é algo ligado nas questões de autodestruição. É delicado porque a mente humana, ela comanda tudo, né? Ela comanda muita coisa. Hipócrates, o pai da medicina, dizia: não existe doença, existe um organismo vivo que, submetido a pressões internas ou externas, acaba adoecendo. É interessante isso porque o doutor estava falando uma coisa interessante. A gente não deve ficar procurando culpados nas coisas, mas sim a solução. A solução. Tem uma frase do Talmud que me agrada muito, que diz o seguinte: você sempre deve procurar a boa pergunta. A boa pergunta, dentro dela, tem 50% da resposta ou até a resposta toda. É lógico que numa situação de adversidade, uma situação grave como câncer, a primeira pergunta talvez seja por que comigo ou por que isso aconteceu. Mas isso não é a boa pergunta, essa é a pergunta óbvia, que todos fazem.
tanto a família quanto e principalmente a pessoa que está passando por essa situação, que é uma situação muito que abala bastante, até por conta da estrutura cultural que nós temos. A boa pergunta é: o que isso está me comunicando para eu mudar, de repente, a minha postura, a minha rotina frente à própria vida? Ok, eu tenho algo que é terminal. A boa pergunta talvez seja, não quanto tempo eu tenho, mas como aproveitar de forma edificante, de forma sábia, o pouco tempo que me resta, sendo que eu não sei quanto pouco tempo é isso. E interessante, Evandro, porque às vezes quando a gente mantém os olhos abertos, surgem as oportunidades. Nem sempre a gente sabe, mas elas surgem. Exato. No caso do tratamento da minha esposa, por causa de sermos conhecidos, as pessoas, quando a gente chegava, as pessoas vinham pedir intercessão, vinham pedir oração, vinham pedir, e vinham desabafar, e vinham se aconselhar. E muitas vezes a gente chegava assim, pandarecos, né, para enfrentar a situação e vir para a consulta, e a gente ficava ali 1 hora e meia esperando a nossa vez e só atendendo. Então, o que isso proporcionou? Interessante. A gente tirou o foco de nós mesmos e começamos a olhar as pessoas. A gente começou a conhecer as pessoas, bem o que acontece no consultório. Começamos a acompanhar os que eram acompanhados, que também estavam ali ao nosso lado a cada mês, a cada etapa. E é interessante que o seu ministério é muito ligado à música. Sim. Como é que a gente consegue, às vezes, cantar, né? Às vezes com o coração... Mas o músico tem cantador também. A música cantador. Que é o quê? Essa questão da superação. E o músico canta a dor, não só pela dor, mas ou para adular o sofrimento, mas para mostrar que é uma parte da vida. Não precisa ser a vida toda. É um momento da vida. E que pode se adquirir consciência, sabedoria, persistência através disso. Então, a gente, graças a Deus, se conhece há um tempo e a gente vê o carinho com que você fala da Glória, da sua esposa, e o ministério bonito que você tem. Talvez essas coisas todas também tenham te ajudado a não só ajudá-la, mas a se aproximar mais dentro do casamento. Foi muito bom para a gente. Acontece que nós temos o fruto daquilo que a gente recebeu de afeto. Acontece que nós temos a fé para nos ajudar nessa hora. Nós temos a tecnologia, o avanço da medicina. E nós temos também o nosso campo de observação, né? O dia a dia. Se eu deixo a vida me levar, como gosta de falar a canção, e não estou nem aí para nada, né? Tem uma outra que diz, não estou nem aí. Eu perco esses elementos, eu perco as riquezas, as curvas, as pedras, os desvios que todo mundo tem que fazer e está fazendo o tempo todo, né? A minha pergunta é muitas vezes essa: por que nem todos usufruem, colhem de todas as fontes? Essa é uma boa pergunta. Tá vendo como que a boa pergunta ajuda? Imagine a vida como um 8, e esse 8 como se fosse um rio. Quando nós estamos com saúde, temos dinheiro, temos poder, temos plenitude, esse rio está caudaloso. Teoricamente, ele pode passar por cima de tudo, mas não deve, porque senão ele perde as suas características. Então, ele deve saber conter-se diante da boa fortuna. Quando o ambiente está árido, quando esse rio está menos caudaloso, ele tem que aprender, para ele não se descaracterizar, ele tem que aprender a contornar todas as pedras e continuar o seu percurso. E tem uma coisa interessante, Laércio, diante do medo, diante, às vezes, da falta de fé, ou diante de várias questões, as pessoas, com medo de faltar água, represam um pedaço desse rio. Se represa um pedaço, tudo ali vai secar. Então, o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa busca é como esse 8, é como esse percurso desse rio.
Jamais devemos roubar uma parte e também devemos entender nem que conter outra. Nem conter outra, e devemos aprender a percorrer isso daí. Sabe como é que eu chamo essa parte de pouca água aí, padre? Que a gente tem que continuar de passar, chama-se porta estreita. E olha, não esqueçamos que o mundo do sofrimento se torna um instrumento para a pessoa entender de relacionar-se com algo que supera até a ciência, a medicina e a técnica. Traduzindo numa frase mais prática, muitos presos na cadeia lêem a Bíblia, porque aguardam que exista também para eles uma luz no final do túnel, uma esperança de um mundo, de começar tudo de novo. Uma pessoa doente, especialmente com problema de câncer, sente muito mais ainda a necessidade do espiritual, porque o espiritual também ajuda a enfrentar o material, ajuda a não revoltar-se contra Deus também, porque se de um lado a medicina faz grandes progressos, não esqueçamos que a realidade mostra como há pessoas que diante desta notícia acabam até fazendo sujeira, isto é, até matando-se, acabando, não querem nem imaginar de ter esta doença e preferem uma coisa desta aqui. Até para o doutor deve ser decepcionante, né? Porque eu vejo toda a moção, todo o movimento, todo esforço, toda estrutura, tudo canalizado para ajudar, para tentar se chegar a uma solução impressionante. É bonito até de ver hoje, né? Porque é uma verdadeira equipe. Né? Tem um especialista de sangue, tem um especialista, né? Os médicos se completam, se ajudam para que a pessoa vá, e muitos não querem dar o passo, né, doutor? É verdade. Eu acho que os pacientes com câncer são, de fato, todos, sem exceção, pessoas de coragem. Elas acabam por mostrar a sua coragem num determinado momento. E, vamos dizer, a medida da coragem é algo absolutamente individual, não é? Tem pessoas que requerem mais cuidados, requerem mais o colo do que outras, e umas que nadam por si. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que nós percebemos nos pacientes é que depois do impacto daquele avalanche que acontece quando se tem o diagnóstico ou está incerto ou inseguro quanto o que vai acontecer, a fragilidade é sempre maior. E nesse momento é o momento que a gente precisa estar sempre mais próximo. Porque é como se a gente pudesse picar ou cisalhar ou espalhar os pedaços de uma pessoa para depois juntar e construí-la outra vez. Tem pessoas que têm um pouco mais de solidez e têm mais apoio da família, não estão tão isoladas nas decisões, e tem outras que preferem se isolar. E é curioso porque, na maioria das vezes, aquelas que preferem se isolar, elas fazem isso para proteger os seus queridos de uma má notícia. Então, quando a gente, às vezes, atende uma família antes de atender os pacientes, e isso não é infrequente, o familiar vem e fala assim, mas doutor, o meu pai, ou minha mãe, ou sei lá quem, meu irmão, não sabe do diagnóstico e eu gostaria que ele não soubesse. Aí é uma conversa muito demorada com este, que é o parente ou familiar do paciente, no sentido de quebrar um pouco aquela ideia para poder aproximar as pessoas. E esse é um trabalho também de um início do início da briga contra uma doença ou contra qualquer condição que aflige a vida da pessoa. Nessa hora é que a gente precisa mostrar para a pessoa que, por menos que a gente possa fazer por ela, porque tem situações que realmente, no momento atual, para nosso conhecimento científico, técnico, são insolúveis. Nós não vamos conseguir trazer grande benefício para as pessoas. Mas o melhor dos benefícios é poder estar ali do lado dela. Aí é a hora que o padre nos auxilia, o psicólogo nos auxilia, e nós formamos realmente um time que possa dar suporte àquela pessoa. E a família precisa fazer parte disso. Então, quando a gente vai dividir essa situação de vou enfrentar, não vou, tal,
Todos os pacientes passam por um momento de muito medo, de negação, e depois eles começam a entender, porque a gente começa a desenhar o cenário, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a organização do trabalho para buscar o benefício do paciente, seja a cura ou não. E aí, então, eles se tornam heróis, eles se tornam realmente a mostra da resiliência que você comentou há pouco, que é de poder extrair daquele momento algo em que ele possa realmente melhorar. Sair mais fortalecidos. Exato. Né? Tem pessoas que realmente têm dificuldade de enxergar esse momento e tem pessoas que não têm tempo para enxergar esse momento. E nesse momento, a equipe toda, médicos, enfermeiros, secretários da clínica, todo mundo que está lá, o padre, o psicólogo, sofrem mais, porque a existência ela tem finalidades, a nossa existência. E nós temos que aproveitar as oportunidades, é o que você mesmo disse, tem momentos que você, lá na sala de espera, com a sua esposa, precisando de um tratamento, pôde atender algumas necessidades daquelas pessoas, necessidades que ali eles não encontravam, mas encontravam em vocês. E nesse momento você pode contribuir. Tem pessoas que não enxergam isso. Isso realmente machuca muito mais a equipe que tenta fazer com que todos possam crescer juntos e caminhar juntos para um êxito adequado. Eu não estou falando de cura, eu não estou falando daquilo que a gente entra buscando. Uma pessoa quando tem uma doença, seja ela qual for, vai ao médico e fala assim, bom, eu vim aqui para encontrar a solução desse meu problema. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo esse contexto da vida da gente tem que ter uma finalidade, um êxito adequado, um êxito bom. Não, e esse êxito bom precisa desta participação. Bom o senhor colocar dessa maneira tão clara que, de verdade, é o que um dos frutos que me deu esse evento na nossa vida foi esse. Foi enxergar a medicina, a equipe, muito mais humana do que a gente tinha antes, porque a gente olha de longe e essa ideia que o médico vai ali esfregar e vai resolver, e você está doendo e não quer que ele esfregue, ele vai esfregar e vai limpar. O médico é ruim, né? Então existe um tabu aí, né? E a gente vai vendo uma equipe preocupada, quantas vezes a gente chega e vê, a gente se torna até amigo, se torna amigo. Sem dúvida. E a gente chegava lá e via ele transpassado, porque tem que lidar com a morte toda hora e levantar a pessoa quando ele mesmo não queria que ela estivesse naquela situação. Porque você... eu acho assim, existem consultas e consultas. Há consultas em que a gente precisa de tomar uma aguinha depois, respirar, conversar alguma coisa fora do ambiente, porque elas consomem uma energia da gente que às vezes a gente não tem. Mas faz parte do jogo. Eu acho que tendo tempo para a gente conversar, para a gente trocar o que a gente pode fazer, oferecer o que a gente pode fazer, as coisas melhoram. O que eu acho legal nessa história toda é que, a despeito de câncer ainda ser uma doença com uma marca preconceituosa ligada à morte, hoje, os resultados da medicina, do que nós aprendemos ao longo dos anos, superaram vamos dizer, os índices de mortalidade. Então, hoje nós temos muito mais gente viva e vivendo, curadas ou não, com uma doença que se cronificou, do que pessoas que, diante de um diagnóstico de câncer, vejam somente a morte. A minha esposa foi em 2006 e uma amiga nossa, logo nos inícios de 2007, também teve o evento e ela faleceu. Mas ela faleceu agora, uns 2 anos atrás, e ela tinha uma força de vida e falava assim, não, eu quero curtir os meus netos. Então ela fez tudo o que ela podia no tratamento nessa ideia, né, de que ela ainda tem uma qualidade de vida. Exato. E ela viveu com os netos, viveu e brincou e chegava em casa, ela era a coleguinha da brincadeira. Ela ia pro chão mesmo e tal. E quando chegou agora no final, a situação já estava tão delicada, que o pessoal querendo prorrogar, e ela falou, não, tá bom. Já basta. Cumpri o meu papel. Já cumpri. já estou satisfeito. Perfeito. Posso partir. Então, sabe o que isso me passa, doutor? Essa sensação de tocar na verdade. A vida não é uma ilusão. A vida ela tem um início, um meio, um fim. E a gente sente tudo isso. O padre sente tudo. Não é difícil, o padre? O psicólogo. A gente sente essa cobrança. Nós somos pessoas também, temos nossos sentimentos, cada um teve a sua fragilização, o padre teve casos na própria família, eu também tive, acho que
a grande maioria das pessoas tem, câncer é uma doença rara, mas é uma doença não tão rara. Não é? Nós temos uma ocorrência de câncer aumentando porque a população está envelhecendo mais, graças também a todo o cuidado que a gente tem para que a gente possa envelhecer. Não é? A idade média de sobrevivência também, de vida antigamente aumentou. Não se detectava tanto, né? Eu acho que o segredo do sucesso para a gente conseguir melhorar as taxas de sobrevivência e de cura moram principalmente no diagnóstico mais precoce, não é? Então, quando a gente vê entrevistas como essa, né, das pessoas, olha, eu vou sempre ao médico, eu faço, olha, eu faço, né? Tem uns que aceitam, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, que nem o nosso amigo artesão falou, né? A gente tem que estar preparado para tudo. Esse tipo de situação é um pouco de tapar o sol com a peneira. Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo, mas a gente tem que fazer a nossa contribuição para que isto seja bom. Esta é uma forma de ser bom. Faço um diagnóstico precoce, curo uma doença. A outra forma de ser bom é poder dar ao paciente, ao indivíduo que tem uma meta muito simples, como eu quero viver um pouco mais de tempo com os meus netos e bem, e ela pode cumprir esse papel e ao final ela se sente feliz ou se sente satisfeita com aquilo. Nós podemos fazer isso, desde que a gente se agregue. Exato. A questão da qualidade de vida, né? Sem dúvida. E hoje a gente vê realmente que a questão do câncer não é ligada à morte, mas é ligada a possibilidades. Exato. Né? De cura, opções, de qualidade de vida. Exato. Né? Então, o que ajuda muito essa franqueza, né? De não ser uma sentença. É uma, né? Olha, é um diagnóstico. É um capítulo, nós vamos ler aquele pedaço do livro, vamos virar essa página. Vamos Porque tem muita gente que pode ajudar a ter uma página melhor. Muito bem, seu Oriente, hoje falando sobre o evento do câncer e a fé nesse contexto. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.